que eu espero que a gente possa rever essa reforma trabalhista, a partir do documento que vamos concluir, o meu relatório ficará pronto no dia 1º de maio, vou entregar aos brasileiros e vou entregar para cada candidato a presidente da República o relatório garantindo efetivamente direito dos trabalhadores do campo e da cidade, da área pública e da área privada. Mas voltando ao tema que hoje é o que mais prende a atenção do brasileiro, é esse terrorismo da tal reforma da Previdência. Quando havíamos já assimilado, eu diria, a população tinha assimilado que essa reforma ficaria para o ano que vem. O governo veio com duas armações. Uma delas, eu achei um absurdo essa eu achei demais. E não veio exatamente do governo, mas eu vou ter que falar. Reuniram na casa do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, 10 governadores, para dizer o seguinte: se a Previdência pegar toda a dívida que os estados têm com seus servidores, que usou indevidamente o fundo da Previdência, nós vamos conseguir mais votos para aprovar a reforma da Previdência. Isso dá mais de 500 bilhões de reais. Como é que alguém que alega que a Previdência está falida pode assimilar que poderá construir esse entendimento e, de imediato, tirar da Previdência 500 bilhões de reais, quando dizem que a reforma resolverá uma situação momentânea, eu já assumi isso, de em torno de 200 bi. Como que eu faço a reforma para ganhar 200 e vou entregar mais de 500? 500 agora. Mas como essa dívida ficará permanente na Previdência via um fundo, como é que vai pagar todos os servidores públicos aposentados do Brasil nos estados? Vamos começar a falar de novo em trilhões de dívida. Eu fiquei preocupado com a entrevista que eu ouvi do ministro Padilha, que ele disse que essa proposta ele estava recebendo, via com bons olhos, enfim, e estaria disposto a construir o entendimento. Senador Medeiros, acho que é a primeira vez que eu vou cumprimentar o relator da reforma da Previdência. Me dou bem com ele pessoalmente. E ontem ele defendeu as suas teses, que eu discordo, mas sobre essa proposta de querer passar para a Previdência da União a dívida dos estados com a sua previdência em relação aos servidores, ele classificou como uma proposta indecente e que não contassem com ele. Vi a entrevista na televisão, o termo é dele. É uma proposta indecente e não contem comigo. Eu sou obrigado a fazer autocrítica a ele, né? Quando ele faz uma declaração como essa, eu sou obrigado a dizer que ele, nesse aspecto ele tem razão. Agora eu quero entrar aqui um pouquinho ainda, porque, para mim, eu tenho aqui, vou deixar por escrito, porque eu não vou falar sobre tudo isso de novo, a dita meia-sola que ora é apresentada não muda praticamente nada para o conjunto dos trabalhadores, para os milhões de trabalhadores que querem se aposentar. A crueldade maior, todo mundo sabe que é tempo de contribuição e idade. O resto não mexe nada, vai manter as pensões, em tese eu acho que vai, 15 anos para a idade mínima deve manter, mas eu quero pegar os dois pontos que eu mais me preocupo, que é ali que está o debate principal e que nós teríamos que resolver. Eles vão manter que, para se aposentar, 40 anos de contribuição e, na mesma linha, vão manter 62 de idade para a mulher e 65 para o homem. Eis a questão. Ninguém vai se aposentar com 62 anos de idade. Ninguém vai se aposentar com 65 de idade. Por quê? Quando ele mantém 40 anos de contribuição, quando eu digo ninguém, é 99%, ou se quiserem, pode usar o termo 90%. Eu tinha feito aquele cálculo anterior, que eu provei aqui na tribuna, e ninguém que defendia aquela reforma, acredito até que nenhum senador defendia aquela proposta original, quero aqui ser muito cavalheiro com os senadores, aquela proposta original de 49 anos de contribuição e 65 de idade, eu não vi ninguém defender aqui, ninguém defender. Pois ali eu fiz um cálculo e provei
como a média de emprego do brasileiro é 9,1 por ano, dados do Ministério do Trabalho, do Ministério da Previdência, que agora é a Secretaria, né? Eu dizia, se começou a trabalhar com 20 anos, o número de referência para efeito de cálculo é 64, se começou com 20, só ia se aposentar com 84,1. Se começou com 30, ia para 94. Mas agora eu fiz o cálculo baseado, então, nos 40 anos. E vou fazer aqui a leitura para vocês. Cálculo feito pelos consultores. 40 anos significa, de contribuição, 364 meses. 480 meses é necessário para você atingir os 40. Porque você, com 40 anos, você não vai atingir de jeito nenhum os 40 anos de contribuição. Significa o quê? Para fazer o cálculo. Como essa média de emprego continua ao 9,1, nós fizemos o seguinte cálculo que mostra: se eu iniciar a minha carteira de trabalho com 18 anos, eu só vou completar esses 40 anos de contribuição com 70 anos. Diminuiu um pouco em relação àquilo que era antes, mas ainda é 70 anos. Mas, como eu digo sempre, se eu iniciar aos 25 anos, assinando a minha carteira, porque fiquei antes fazendo bico, trabalhando e estudando, eu só vou me aposentar com 77 anos. A média de vida do brasileiro não é 77. Isso nessa última meia sola, né? Mas digamos que eu fui teimoso, como eu digo, e o cara estudou, trabalhou, fez bico, trabalhou com o pai, trabalhou com a mãe, foi para o mercado, trabalhou no campo e resolveu se formar. Aí assina a carteira como engenheiro, como exemplo, aos 30 anos. Vai se aposentar com 82 anos. É isso que eles querem votar. Então, é uma falácia quando... Homem e mulher, né? É uma falácia quando eles falam que o tempo de contribuição é o mesmo. É uma falácia quando eles falam que o cidadão vai se aposentar 62 ou 65. Pelos meus cálculos, é de 70 para cima. Em média, vai ser de 70 para cima. Peguei esse limite. Se começar com 18, se aposenta com 70 anos de idade. Isso se ficar ainda trabalhando aquele 9,1, que nem todos vão trabalhar. E se começar com 30, só com 82. Isso é inaceitável. Inaceitável. Ninguém vai concordar com essa proposta que iam votar dia 19 ou 20, agora passaram para o dia 28. O ideal... Não, depois na frente vai continuar. Mas vamos deixar assim mesmo esse debate para o ano que vem. Vamos deixar que um governo eleito pelo voto direto, o Congresso vai ter mudanças também, mas vamos deixar que o novo Congresso, que os bons voltem, olha, eu não tenho problema nenhum com a idade de cada um, né? Que os bons parlamentares voltem, independente da sua posição, e que a gente eleja um presidente, eu sempre digo, que realmente tenha compromisso com o povo brasileiro, e um vice também, e vamos debater a Previdência, mudanças no mundo do trabalho, porque esse governo não tem condição nenhuma. Pesquisa recentemente publicada, 90% da população não votará em parlamentares e nem no governo que seja favorável a essa reforma da Previdência. Trago esses dados, senador, para a reflexão de... Acho que deu uma... Só mais um, eu concluo em seguida. Eu trago esses dados para a reflexão de todos, no sentido de que a gente olhe para o presente e para o futuro. Eu tenho dito, por exemplo, que a CONTAG tem toda a razão. A CONTAG, em nota, a Confederação dos Trabalhadores da Agricultura, diz que o texto prejudica, assim, dessa meia-sola, os trabalhadores rurais, e vai além. Enquadram-se nessa categoria pequenos produtores rurais, seringueiros, pequenos extrativistas, catadores de babaçu, pescadores artesanais, marisqueiros
e agricultura familiar. Ou seja, o pessoal que coloca comida em nossa mesa e garante e produz a matéria-prima para a indústria alimentícia, automobilística, de vestuário, energia, entre outros, serão os grandes prejudicados. Os grandes prejudicados. Porque se a alimentação chega na nossa mão, ao alcance da nossa mesa, está comprovado que 80% vem dos pequenos produtores, ou seja, da agricultura familiar. Eles serão prejudicados com essa reforma nos moldes que está aí. Eu diria mais, a juventude brasileira há de perceber, você jovem que está nos assistindo nesse momento, aqui na tribuna do Senado, você que opera muito bem as redes sociais, você tem que se somar a teus pais, a teus avós, à família, aos colegas, de trabalhar de forma intensiva nas redes sociais e, dentro do possível, participar das manifestações que vão acontecer. Esse mês serão manifestações intensivas. Só nós aqui no Senado teremos 2 grandes eventos. Serão eventos pacíficos, eu assumo a responsabilidade, senadora Vanessa e senador Medeiros, aqui no Petrônio Portela, no dia 19 e outro no dia 20. No sentido de que essa mobilização nacional aconteça com força e que fique claro aos parlamentares, no caso aqui os deputados, porque aqui eu acho que não passa. Eu tenho falado com muitos senadores, diz, ó, se passar lá, aqui não vai ser votado isso esse ano, não. Então, os deputados têm que ficar sabendo, primeiro, se passar lá, eles estão botando a cabeça deles na guilhotina em matéria de disputa eleitoral. É um suicídio. E essa juventude tem esse papel a cumprir pelas redes sociais e, dentro do possível, nas mobilizações que teremos por todo o país. Deixe claro para os parlamentares, porque eles estão tirando o direito mesmo de se aposentar, é de você, jovem. Porque quem está hoje na atividade, os que estão aí na 40, 50, já tem aí uns 20 anos de contribuição, perdem menos. Quem vai perder mais é a juventude, que vai ter que se aposentar só depois dos 70 anos. Fica aqui o apelo sincero, respeitoso desse senador, que trabalhamos muito para instalar a CPI da Previdência. Ela mostrou se combater a corrupção, a sonegação, o desvio do dinheiro para outros fins, acabar com os refis, acabar com a DRU, que só ela tirou 1 trilhão, 1,5 trilhão desde que foi criada, agora recentemente passou de 20% para 30%. Se acabar com a apropriação indébita, que é 30 bi por ano que desaparece, a nossa Previdência será superavitária por décadas e décadas e décadas. Para essa geração não teremos mais problema nenhum. Se fizermos o que a gente chama, e insistimos com essa frase, uma avaliação e uma mudança na gestão da Previdência. É na gestão. Dá mais estrutura para que os procuradores da Fazenda executem. Como me disse ontem o senador Pimentel, um estudo que ele vai mostrar no dia 19 e no dia 20, só a JBS com refis teve um lucro de R$1 bilhão. Lucro com os refis. Ainda deve quase 3 bi, mas assim mesmo foi perdoado para ela mais de 1 bi. Isso ele vai mostrar, porque ele foi ministro da Previdência, conhece muito bem essa área. Participou, se não me engano, de 6 refis a JBS. Os grandes bancos, que eu sei que a população entende assim linguajar, que não são cobrados, por que não executar os grandes bancos, que mostram lucros fabulosos? Paguem a Previdência, não joguem sobre o trabalhador mais uma vez, para que ele tenha que pagar o que ele já pagou. E alguns dizem, não, mas não terá prejuízo de coisa nenhuma. Eu vou bem direto. Só tempo de contribuição, a mulher vai ter que trabalhar 10 anos a mais. Para conseguir 30 de contribuição efetiva já é difícil. Calcula agora 40 e só vai poder se aposentar de 70 anos para frente. 70, 80 anos para frente. Então, presidente, eu vou deixar por escrito, inclusive, porque eu fiz uma análise pontual das ditas mudanças
que, na verdade, não houve mudança. Alguns pontos vai ficar como está e o resto é só para piorar a possibilidade do trabalhador se aposentar.